Deixa que elegância. Calando o álcool em gel na embalagem. Agora é só tacar o brownie nos outros. Tudo dos elementos do vídeo foram desinfetados. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tudo? Vamos ligando aí, colocando presença no chat. Sextou. Vamos lá. Ai, que bonitinho. Liga tudo. Vamos lá. Liga aí, Iris, que eu não te vejo faz tempo, hein? Carol. Pelo amor de Deus, Marcelo, faz isso não. Liga, eu quero te ver. Só ver um pouquinho. Samuel do Barquinho. Meu Deus do céu, amado. Ai, vocês estão tão bonitos. A luz. Não, linda. Eu quero tudo ligado para tirar a foto. Bora. Oh. Meu Deus. Eu vou fazer meu diário coronavírus. Tô fazendo, tá? Voltei a escrever diário. Aparece aí, Júlia. É, Júlia. O Murilo pegou a gata. Ai, meu Deus. Ai, ai. Ela passou aqui perto, eu peguei ela. Gente, mas olha só, eu tenho visto cada coisa nessas videoaulas. Tem um menino que bate um pratão 11 horas enquanto está assistindo a aula, com um prato de peão e vai almoçando. Murilo! Eu falei, ai, você não come 11 horas, você estuda até meio-dia e meia. Por que agora? Vai, meu filho, vai um litro A de gente Coca-Cola. lancha 9 horas na escola, né? Eu tomei café 7. Vamos lá, ligando isso, gente. Bom dia, Alice, Bianca, Camille. Bom dia, Marcelo. Júlia, acorda pra vida. Carol. Vamos começar a pegar o material? Página 86, aula 8. Acabar essa apostila. Não esqueça de colocar a presença no chat, não, tá? Liga essas câmeras, pelo amor de Deus. Ei, ô Murilo. Murilo, Sim. como que eu faço para voltar para tela grande? Que eu botei para ficar um monte pequenininha. Ei, a não ser que você tenha rolado pro lado para ver quem tá participando, eu não sei não como você colocou nessa tela aí. Alguém sabe? Ah, eu não sei. Você tá no computador ou no telefone? Computador. Aí mesmo que eu não for conseguir ajudar, eu tô no telefone, no tablet. E Ana Flávia, fica no canto direito da tela, lá em cima, para você voltar para a tela grande. Aí, valeu, Camille. Obrigada. Gente, mantenha as câmeras ligadas, por favor. Estão vendo o material? Mas Tá- eu não queria ficar tá com a câmera carregando. ligada, não. Ó, Aqui para mim apareceu que você tá compartilhando, mas ainda não carregou. tá. Ô, Marcela, você fica vendo a gente a aula toda ou a gente some aí? Vocês ficam aparecendo na lateral. Aí eu vou jogando a setinha para baixo, eu vejo o rosto de todo mundo. Apareceu. Pronto. Apareceu. Dom Pedro primeiro. Isso, vamos começar. Queridos, na aula de ontem, nós falamos do processo de independência do Brasil. Na aula de hoje, a gente vai falar da formação do Estado brasileiro. Eu comecei a falar um pouquinho isso quando falei do reconhecimento da nossa independência, das dificuldades nesse reconhecimento, né? Tudo em cima da figura de Dom Pedro I,
o nosso primeiro rei, imperador, né? Nós temos aqui, a partir desse momento, 3 fases no período de monarquia brasileira: primeiro reinado, período regencial e segundo reinado. Estamos em 1822, ok? O primeiro reinado dura de 1822 a 1831. E aqui nós temos alguns destaques que é tema da aula de hoje. Bom, primeira coisa, eu falei para vocês ontem que o processo de independência do Brasil, ele começa com a Revolução do Porto, com a saída, o retorno, né, de Dom João para Portugal, e depois o Dia de Fico intensifica as manifestações, porque é o rompimento de Dom Pedro I com Dom João, né, quando ele resolve ficar, desobedecer o pai, né, e essa construção foi em cima da influência de alguns grupos políticos. Nós tínhamos aqui os portugueses, que queriam continuar mantendo vantagens, tinha os políticos brasileiros que queriam autonomia. Então, Dom Pedro passou por muita dificuldade para conseguir apoio durante esse processo, que não foi um processo fácil. Falei isso para vocês também ontem. Porque depois da proclamação da independência veio a guerra, né, da independência no Brasil, que foram os questionamentos dos portugueses, principalmente da Bahia, quanto ao fim, né, a proclamação da nossa independência. E agora a gente vai estudar o que aconteceu depois disso, né? Eu não sei se vocês lembram, mas ano passado, quando nós estudamos esse tema, nós terminamos analisando o hino da independência que Dom Pedro mesmo fez. Estão lembrados? Que eu mostrei para vocês como que era o hino da independência. No final da aula, eu saí e deixei vocês ouvindo lá o hino da independência. A gente vai falar de um processo de construção, porque existia, por parte dele, de Leopoldina também, um desejo muito grande de, enfim, construir uma identidade no Brasil, né? Que a gente chama de identidade nacional. E o que não foi fácil, porque, apesar da proclamação e de todos os movimentos, ele ainda enfrentava algumas resistências, né? Resistências de grupos políticos, principalmente de portugueses. Bom, e aí nós ficamos de 1922 até 1927 numa busca de reconhecimento de independência. Eu já falei isso aqui para vocês algumas vezes, mas quando um país se torna independente, ele precisa ser reconhecido por outros países. Esse reconhecimento do Brasil, o primeiro país a reconhecer nossa independência foi os Estados Unidos. Estados Unidos reconhece, baseado na doutrina Monroe, que é América para americanos. Tá todo mundo desligando a câmera, tô vendo, tá? E nessa doutrina América para americanos, os Estados Unidos se comprometiam a apoiar os estados no continente americano que se tornassem independentes, uma vez que ele foi o primeiro, ele foi o exemplo, né? O desejo da doutrina Monroe era o quê? Afastar a influência europeia do continente americano. Em 1825, através de uma indenização, né, 2 milhões de libras que nós pegamos emprestado com a Inglaterra, o Brasil conseguiu o reconhecimento da independência por parte de Portugal. É um passo muito grande, uma vez que Portugal era a nossa metrópole. Ok? E só em 1927 que o Brasil consegue o reconhecimento da Inglaterra. E isso tem um motivo, né? Por que a Inglaterra empresta dinheiro em 25, mas só reconhece a independência em 27? Porque ela queria renovar o Tratado de 1810. Aquele tratado que dava à Inglaterra algumas vantagens comerciais aqui dentro do Brasil, diminuindo, entre outras coisas, os impostos dos produtos ingleses, o que facilitava, aumentava aí o consumo dos produtos ingleses aqui dentro, né? Outro momento que nós vamos trabalhar é a Guerra da Cisplatina, região do atual Uruguai. Esse território foi conquistado por Dom João quando ele chegou aqui no Brasil, logo depois de chegar aqui. E nós perdemos esse território em conflito durante o primeiro reinado, que é o território onde hoje é o Uruguai. Como tratava-se de um império, perda territorial não favoreceu a imagem
de Dom Pedro I. E aí falaremos também da crise, né, da sucessão do trono, da Confederação do Equador, mas o que eu considero importante primeiro analisar é a construção constitucional. Assim, antes mesmo, né, do processo de independência do Brasil, Dom Pedro estava organizando uma assembleia, um Senado, uma assembleia constituinte. Em 1823, essa assembleia constituinte fechou a Constituição. Eles escreveram uma Constituição. Porém, essa Constituição tirava e muito a autonomia de Dom Pedro I, porque ela era pautada naquelas características que nós estudamos lá do Iluminismo. 3 poderes, né? Dando aí uma autonomia ao legislativo. Ficou marcada na nossa história como a Constituição da Mandioca. Apesar de nunca ter sido colocada em prática, é importante saber sobre ela. Por quê? Porque ela traz características da sociedade na época. Olha só, Constituição da Mandioca. Por que ela ganhou esse nome? Porque foi estabelecida uma regra de renda mínima, ou seja, voto censitário, né? Para poder participar da política, das eleições no Brasil. Isso mostra que o Senado construído nesse momento para a Assembleia Constituinte já trazia características muito aristocráticas. Tanto que começou a nascer um conflito entre os brasileiros e os portugueses nessa mesma Assembleia. Por quê? Os portugueses questionavam a falta de autonomia de Dom Pedro, né? Os brasileiros questionavam se estamos independentes, por que não adotar uma Constituição com 3 poderes? E todo esse movimento, né, principalmente as críticas ao voto censitário, fez com que Dom Pedro radicalizasse. Ele não aceitou a Constituição de 1823. Essa Constituição já estava escrita, pronta para ser colocada em prática, quando ele foi até a Assembleia e rasgou essa Constituição, na conhecida aí Noite da Agonia, né? Que foi quando ele tomou a decisão de não querer essa Constituição. E aí essa seria, então, a nossa primeira Constituição, e seria promulgada. A palavra promulgar quer dizer o quê? Que ela seria votada por essa Assembleia que a construiu, ok? Então, os itens lá seriam aprovados por uma Assembleia. Já a Constituição que ele colocou em prática meses depois da de 1823, já em 1824, foi a Constituição que durou mais tempo na história do Brasil e ela não foi promulgada, e sim outorgada, ou seja, imposta. Então, a população recebeu a imposição dessa Constituição, que tem algumas características necessárias de se guardar e compreender, uma vez que ela foi a Constituição que durou mais tempo. Ela começa em 1824 e ela vai até 1891. É um período muito longo dessa Constituição, ok? Bom, primeira coisa, ela era dividida em 4 poderes, né? Além dos 3, aqueles que nós conhecemos lá no período iluminista, tinha um 4º poder: executivo, legislativo, judiciário e o moderador. Sendo que também era, a nível federal, bicameral, né? Nós éramos províncias e não estados, não era uma federação, e sim era um regime provincial. Qual que é a diferença? Os estados, dentro do sistema federativo, os estados, eles têm direito às suas casas legislativas. Nós temos no estado do Espírito Santo a Câmara dos Deputados estaduais, assim como temos também aqui a dos vereadores, né? Dentro de província não existe isso. O poder é centralizado. Então, era uma monarquia hereditária com 4 poderes, sendo que o 4º poder, o moderador, era um poder que dava a Dom Pedro I o direito de passar por cima de decisões legislativas. Então, a Constituição tinha um caráter absolutista, ok? A nível, o poder
legislativo era bicameral, como é até hoje. Nós temos duas casas federais, o Senado e a Câmara dos Deputados. Ok? E tínhamos também os presidentes das províncias, que era o nome dado ao que hoje nós chamamos de governadores. Como não existia essa divisão que nós temos hoje, né, municipal, poder municipal, estadual e federal, era tudo centralizado em termos provinciais. Esses presidentes eram a representação do rei em cada uma dessas províncias. E o principal ponto agora é a questão da participação. Quem poderia votar no Brasil? Primeiro, homens maiores de 21 anos. Sendo esses homens maiores de 21 anos, a maior parte da população ativa ali era de escravizados. Quem realmente votava? A quem essa Constituição favorecia? Então, olha só. De cada 30 homens no Brasil, 14 eram escravos. Se a cada 30, 14 eram escravos, quase a metade, né? Quem poderia votar desse grupo que sobrava? Dos 16 livres, 10 não tinham renda suficiente para votar, porque você precisava comprovar a sua renda. Dos restantes, 5 votantes escolhiam um único eleitor que votava nos seus deputados e senadores. Ou seja, a representatividade nesse momento era mínima. Lembrando que mulheres não tinham direito, não participaram nem da construção constitucional e nem tinham direito a voto, né? Então, a representatividade da população brasileira de 1824 a 1891 praticamente não existia. E outra questão, o Senado era vitalício, ou seja, uma vez eleito, o senador ficava no poder enquanto tinha vida, tá? Isso tem outro ponto a falar também, que é a questão religiosa, né? Vamos lá, as principais características aqui. Era a Constituição de monarquia constitucional hereditária, unitária, representativa, com controle do Estado sobre a Igreja. Então, deixa eu explicar isso aqui. O Brasil, na Constituição de 1824, era católico. A religião oficial do Brasil, até 1891, era o catolicismo, tá? Cristão. Só que, aqui dentro, o rei tinha 2 leis que favorecia a ele, que é o padroado e o beneplácito. O que quer dizer isso? Uma bula, um documento papal, uma imposição papal dada a nível mundial, porque o Papa colocava as leis nos países onde a maioria era cristã, aqui dentro só seria colocada em prática se Dom Pedro I ou II autorizasse. Então, aqui dentro, quem mandava na igreja era ele. Isso vai levar, lá no Segundo Reinado, a questão religiosa, que vocês devem lembrar também, foi quando o Papa tentou proibir a participação de maçons na igreja e o Dom Pedro II falou, não, aqui não vai acontecer isso. Então, o beneplácito e o padroado dava ao rei o direito de intervir nas decisões da igreja dentro do território brasileiro. Tá bom? A idade aqui era 25 anos, eu tinha dito 21. Estabelecia o poder vitalício, já falei sobre isso, né? E o quarto poder, que o quarto poder não pode ser esquecido, porque ele nos traz uma característica autoritária. Então, Dom Pedro ficava com dois poderes, né? O executivo e o moderador. Sendo que com o moderador, ele poderia passar por cima das decisões legislativas, ok? Próximo ponto, a Confederação do Equador. A Confederação do Equador foi a primeira grande manifestação contrária a essa Constituição. Por quê? Vamos avaliar, né? Todo o continente americano estava passando por processo de independência, ok? O Brasil foi o único a adotar uma monarquia. Os outros países continuaram
o seu processo histórico em cima de repúblicas. Foram repúblicas bem organizadas, foram repúblicas bem articuladas, com o que se espera de uma república? Não, nós sabemos que foi baseada no clientelismo, né? Mas adotaram repúblicas. Existia uma participação popular maior do que no nosso caso aqui. O que acontece logo depois da outorga, da imposição dessa Constituição? Alguns estados do Nordeste se reúnem contra o Dom Pedro I e contra a Constituição de 1824. Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Olha só. Queriam que a independência deste território, que ganhou o nome de Confederação do Equador por estar ali, ó, próxima à linha do Equador. Eles queriam a independência, ou seja, sair, né, da estrutura territorial brasileira. E eu falei algumas vezes para vocês até aqui, vou repetir, que o Brasil só conseguiu manter essa unidade territorial desse tamanho porque manteve-se monarquia durante um bom tempo. Vou beber um pouquinho de água aqui. Professora, a Confederação do Equador queria colocar a Constituição da Colômbia. Qual que era a Constituição da Colômbia? A Constituição da Colômbia, vizinho, né, nosso aqui, ela era liberal, ela era republicana. A diferença é essa. Os países ligados à os estados da Confederação do Equador, eles não queriam uma Constituição nem um poder monárquico centralizador. A Constituição colombiana era mais liberal. Então, como eles não tinham tempo suficiente para construir uma Constituição, declarar sua independência, aquela questão toda, eles pegaram como exemplo a Constituição da Colômbia. Eles já tinham bandeira, tá aí para você, já tinha escudo, já tinha tudo, mas não tinha uma Constituição. Eles queriam proclamar a independência tendo como exemplo constitucional a Constituição da Colômbia. Quem foi o principal líder? Frei Caneca. Frei Caneca já participou, nós já falamos dele aqui antes, né, em movimentos no Pernambuco, e durante a Confederação do Equador ele foi um dos líderes. Como todos os movimentos que nós vamos estudar daqui para frente, já estudamos lá atrás, foi um movimento abafado, né, pela Guarda Brasileira, totalmente reprimido por essa guarda, que não queria perder território, uma vez que éramos um império, né? E aí eles são presos e mortos, né, os líderes da Confederação do Equador. Alguma dúvida até aqui? Já falei do reconhecimento da independência, eu vou pular essa parte aqui. Ô, Marcela. Oi. Por que o nome é Confederação do Equador? Porque esses estados estão próximos à linha do Equador. Ah, tá. Tá? E vamos passar para o próximo ponto, né? O próximo ponto foi a Guerra da Cisplatina. A Guerra da Cisplatina, ela acontece num período de bastante fragilidade, né, do governo de Dom Pedro I. Eu falei para vocês ontem, e não é a primeira vez que a gente conversa sobre isso, que... Peraí, só olhar aqui o chart um minutinho. Que Dom Pedro não era uma pessoa muito, como eu posso dizer, diplomática, né? Ele tinha aqui... Não estou conseguindo abrir o chart. A pergunta? Não está aparecendo. Lista de presença. Ah, tá. Peraí. Beleza. Começou a piscar agora, eu pensei que era alguma pergunta. E aí, esse território que hoje é Uruguai, foi uma região conquistada por Dom João VI em 1817, essa região em amarelo que aparece no mapa aí para vocês. Só que essa região nunca teve uma grande população de brasileiros. A maior parte da população dessa região
era de descendência espanhola, que vivenciou de perto, né, tudo o que aconteceu na Argentina e no Paraguai no seu processo de independência. Então, existia ali, entre a Argentina, o Paraguai e a região da Cisplatina, uma certa afinidade, né? Que fez com que eles se unissem contra o Brasil pelo processo de independência dessa região, né? Parte do território da antiga Cisplatina foi anexado aqui na Argentina. A gente sabe que para sair do Uruguai e chegar na Argentina é só atravessar esse estreitinho aí. E aí, parte desse território foi anexado, outra parte formou o que hoje é o Uruguai. Como tratava-se de um império, nós já falamos aqui algumas vezes, né? Quando a gente não governa só um território. Como esse território foi anexado em 1817, é como se esse império estivesse se expandindo. Perder terra não era bom para a nossa monarquia, né? Então, isso acaba trazendo problemas para Dom Pedro I. Problemas que abrem aqui uma série de conflitos diplomáticos que ele vive até 1831, quando ele resolve ir embora. Então, vamos ler esse pedacinho aí agora, para que vocês consigam entender, interpretar um pouquinho mais aquele mapa lá. Essa região era denominada Banda Oriental do Uruguai. Havia sido conquistada numa disputa militar por Dom João em 1817. Após inúmeras manifestações e protestos e desentendimentos políticos ocorridos na região da Cisplatina, submetidas por invasões, reuniu-se em um congresso em 1825 que proclamou a separação no Brasil e a incorporação às Províncias Unidas do Rio Prata. Eu vou voltar nesse mapa aqui, porque esse mapa vai aparecer para vocês em outro momento, tá? Agora, o Uruguai torna-se um estado independente, mas essa região que nós estamos trabalhando aqui, entre o Paraguai e a Argentina e o Uruguai, observem, tem as suas principais ligações através de rios. É nessa região que nós estamos falando aqui, que foi palco da Guerra da Cisplatina, que vai acontecer o maior conflito diplomático que o Brasil já viveu, que foi Qual foi a guerra? Guerra do Paraguai? A Guerra do Paraguai, isso. Então, aqui em 1817, as coisas já estavam, né? Lá na frente, a partir de 1850, é que nós vamos estudar os movimentos que levaram à Guerra do Paraguai, ok? Bom, já falei disso aqui. Barará. Vamos agora à crise de sucessão. Bom, de 1822 a 1831, nós vivemos o primeiro reinado. Pouco tempo, né? Não chegamos aí 10 anos de primeiro reinado. A maior parte do tempo, os primeiros 5 anos, o Brasil só buscou reconhecimento e alianças para poder se desenvolver economicamente. Mas a gente precisa lembrar que, quando Dom João VI foi embora, ele deixou o Brasil numa situação financeira muito complexa. Então, além de pegar o Brasil quebrado, com questões políticas sérias que levaram ao processo de independência, o reconhecimento, a dificuldade de reconhecimento, Dom Pedro enfrentou em 9 anos 2 conflitos, a Confederação do Equador e a Guerra da Cisplatina. Ele ainda estava com problemas pessoais e problemas com a imprensa brasileira. Em 9 anos, ele teve todos os piores problemas que um líder pode ter. Problema econômico, problema político, problema de conflito. Nossa, eu tô com a boca seca que parece que eu corri. E aí, quando as coisas poderiam piorar, né? Quando ele passasse a ter problema com a família dele mais do que ele já tinha. Por quê? Ele rompe com o pai
no dia do fico, mas ele não deixa de ser o sucessor direto do pai, né? Porque, como ele era o filho mais velho, na morte de Dom João VI, quem deveria assumir o governo de Portugal era Dom Pedro I. Essa era a regra. Como Dom Pedro I estava aqui, o que acontece depois da morte de Dom João VI? Dom João VI morre em 1826, deixa outros filhos, porém, a lei dizia que Dom Pedro é que deveria assumir. Na ausência de Dom Pedro, o que ele faz? Ele envia para Portugal a sua filha mais velha, Maria da Glória. Olha aí, Maria da Glória é essa moça que aparece aí para vocês. Com 15 anos de idade, presta atenção, 15 anos de idade, para ser coroada rainha de Portugal. Como ela era menor de idade, durante esse momento, quem ficou responsável pela coroa portuguesa, pelo governo português, foi o irmão de Dom Pedro I, Dom Miguel. Dom Miguel não queria perder o poder quando a sobrinha chegasse na maioridade. Ele chegou, inclusive, propor casar-se com essa sobrinha. Presta atenção, hein? Casar com a sobrinha e jurar a Constituição que Pedro outorgaria para Portugal. E aí as coisas começaram a ficar complicadas, porque Dom Miguel não aceitou algumas condições estabelecidas. Essa crise, né, leva a uma pressão muito grande dos portugueses em cima de Dom Pedro também, aumentando seus problemas aqui dentro e lá em Portugal. Porque a Inglaterra via, assim, com uma certa preocupação, essa crise de sucessão portuguesa. Porque a Inglaterra queria continuar mantendo controle econômico em Portugal e aqui. Qualquer conflito entre esses irmãos que a Inglaterra não mediasse poderia trazer problemas para ela, né? Então, olha lá. A Inglaterra via com preocupação essa possibilidade, pois se a coroa portuguesa, por desistência de Dom Pedro, ficasse com o irmão Dom Miguel, ocorreria uma aproximação de Portugal com a Santa Aliança, o que, de modo algum, agradaria o governo inglês. O governo inglês, rompido com a Santa Aliança, temia uma influência francesa dentro do território português. Então, a Inglaterra não via com bons olhos esse conflito diplomático entre os irmãos. Essa charge aqui, terceiro ano, ela foi uma charge criada na época para falar do conflito entre esses dois irmãos, né? Dom Pedro e Dom Miguel, durante o momento de sucessão. Vamos lá. Então, foi um período de fragilidade, desconfiança entre os países que não viam com firmeza as decisões tomadas em relação a Portugal. Então, vamos lá. Foi uma época de desconfiança em relação a Dom Pedro I, aumentava cada vez mais os comentários, insinuava que ele, estimulado por portugueses com trânsito livre na corte, sonhava uma possível reunificação. O que saía pela rua? Qual que era a fofoca? Que ele não queria perder nenhum dos dois, nem o Brasil, nem Portugal. E que a única solução desse problema, se ele não passasse o governo para o irmão, seria unificar os dois. Ou seja, o Brasil voltar, né, a ter relações, voltar, né, a pertencer a Portugal e Brasil ser uma coisa só dentro do reino de Dom Pedro. E aí as pessoas começaram a questionar, começaram a bater de frente com ele, principalmente com as ações opressivas que ele tinha, a falta de diálogo, a falta de possibilidades para solucionar os problemas. Aqui ele começa a ter muitos problemas com os comerciantes portugueses, principalmente. Cada vez a situação se agravava mais
E aí ele precisava o quê? Manter algum grupo de apoio ou buscar apoio. Então, o que Dom Pedro resolve fazer? Ele resolve ir para Portugal, para Minas Gerais, para pedir ajuda dos mineiros, né? Ele queria pedir ajuda dos políticos, das oligarquias, dos grupos ao redor dele, para se manter no poder sem tanta interferência desses grupos políticos, principalmente os portugueses. E ele vai para Minas, e lá em Minas ele não é bem recebido. As pessoas deixam assim bem claro que estavam descontentes com ele. E ele, nesse momento, também estava tendo um problema muito grande com um jornalista chamado Líbero Badaró. E esse jornalista morre durante esse processo. E Dom Pedro, como era uma das pessoas que o Líbero Badaró mais batia no jornal dele, né? Eles eram inimigos políticos, né? Existia aí um conflito entre eles, foi acusado de estar envolvido na morte de Líbero Badaró. E aí, quando ele resolve voltar para o Rio de Janeiro, ele pede para organizar uma recepção para ele. Ele queria ser recebido no Rio de Janeiro com todas as honras e tal. E aí a população do Rio de Janeiro, quando sabe da festa que estavam dando para receber Dom Pedro, vai para a frente do palácio e começa a quebrar um monte de coisa. Esse dia ficou marcado como a noite das garrafadas, como uma noite de domingo, né? Eles foram para frente da casa, começaram a se manifestar, falaram, né, da morte de Líbero, tudo aquilo que tinha acontecido, e mostrou o quê? Mostrou que a imagem de Dom Pedro já não era mais aquela criada em cima do cavalo, bonitinha lá, da independência ou morte. E que ele estava tendo muitos problemas aqui. O que acontece? Ele resolve, então, bom, se eu não posso ter as duas coisas, antes um na mão do que os dois voando, né? Ele, no meio dessa crise toda, resolve, então, abrir mão do reino brasileiro, né? Do governo português, para o seu filho. Ele simplesmente foge do Brasil, né? Deixando o governo na mão de Dom Pedro II. Dom Pedro II tinha quantos anos? Não tinha os 5 anos completos. Então, somou tudo isso que nós falamos aqui, mais a crise dentro da política, somada aí à noite das garrafadas, a morte de Líbero Badaró, o conflito com Dom Miguel, Confederação do Equador, Guerra da Cisplatina, isso provocou um desgaste muito grande na imagem de Dom Pedro. Então, ele preferiu voltar para Portugal e assumir o trono lá, do que ficar aqui e correr o risco de perder os dois. Nesse momento, ele sai, deixa o filho aqui, então, com 5 anos de idade, com tutores. Quando que isso aconteceu? Isso aconteceu em 1831, na noite, né, de 7 de abril de 1831. Tem um trechinho da carta que ele deixa para o filho aqui, que eu acho importante falar, né? Cadê? Me retiro para a Europa para que o Brasil sossegue e que Deus permita e possa, para um futuro, chegar àquele grau de prosperidade de que é capaz. Adeus, meu filho, meu amado filho. Receba a bênção de seu pai, que se retira saudoso e sem esperança de o ver. Realmente, ele nunca mais vê o filho, né? Ele morre aí anos depois. E o Brasil fica agora em outra fase, né? Nós saímos do período do primeiro reinado e entramos no período regencial, que aí é uma sequência de mais 9 anos, tá? Essa saída, esse ato de desespero, politicamente traz um benefício ao Brasil. O Brasil, no período regencial,
ele tem uma experiência democrática que ele nunca tinha, nunca teve até então, né? Que é uma experiência republicana. O Senado brasileiro agora vai tomar um espaço que nunca teve, porque ele vai eleger os regentes. Ele vai promulgar atos adicionais à Constituição de 1824. Então, agora nós vamos ter uma autonomia política que nós não tínhamos antes, ok? Esse material aqui, que eu vou enviar para vocês daqui a pouquinho, ele tem uma pergunta, um conjuntinho de perguntas aí no final de cada módulo. O que eu preciso saber até aqui, que a aula está acabando já? Saber o que foi a Guerra da Cisplatina, né? As condições políticas que levaram até a abdicação de Dom Pedro, explicar esse contexto, a soma de tudo isso que nós falamos aqui, né? Que levou ao fim do primeiro reinado, e analisar a importância histórica do primeiro reinado. Dessas 4 perguntas, eu acho que a última resume tudo que eu preciso saber aqui. Qual que é a importância histórica do primeiro reinado? A formação do Estado Nacional Brasileiro. A nossa busca constituinte, essas características da Constituição de 1824, pautadas na aristocracia, que nós vamos levar até 1891. Então, eu já falei isso aqui algumas vezes, a maioria aí, quem estuda deve ter, né? Porque ano passado eu pedi para que vocês fizessem mapas mentais constitucionais. Cada vez que a Constituição no Brasil mudou, nós temos uma nova visão política. E é importante ter esses resumos, tá? Para que você entenda as características sociais da construção dessas constituições e as consequências dela para o nosso cotidiano, né? Para o cotidiano e a construção histórica brasileira. Eu quero agora perguntas. Alguém tem pergunta? Todo mundo com a câmera desligada. Olha, coisa feia. Perguntas? Eu não desliguei em nenhum momento da câmera, tá? Eu sei, você ficou o tempo todo olhando para mim. Não, eu E tava aí? olhando pro livro. Quem é Flores? Quem É o seu Flores? vizinho, Felipe. Ah, tá. Tá só o segundo, só o sobrenome, né? E aí, alguma dúvida? Vamos, galera, as dúvidas. Não tem dúvida nenhuma? Mentira. Vocês grifaram tudo, os principais pontos? Estão estudando bonitinho? Não, eu vou grifar ainda, porque é muita informação para mim ver Óbvio. e grifar junto. Ai, meu Verdade. pai. Eu grifo, Mas eu grifo depois. Eu fiz a sequência exata da apostila, tá? A apostila tá aqui do lado. Eu copiei. Oi. Vai, Camille, deixa eu te ver. Eu tô sem câmera. Ai, meu pai. Fala. E tudo que você falou. Não grifei, não, mas eu copiei tudo. Nossa, eu não tô ouvindo vocês. Ela Não tá falou dando- que ela tá não dando- grifou, mas ela copiou tudo. Ah, tá. Beleza, queridos. Semana que vem a gente Professora. termina geral. Oi. Você vai mandar os slides pra gente? O da semana passada, das aulas passadas, está num resumo que eu já joguei no grupo. Esse aqui que é novo. Vou mandar assim, tá? Bebezão, Ah, olha a tá cara dele. Eu não consigo Gente, tirar print. Fica bem, bom final de semana para vocês. Obrigada pela presença, coragem, tá? E vamos firmes que tá acabando, tá acabando. Beijinho, até semana que vem, tá? Tchau. Tchau.